Olá, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Espero que bem. E por aqui a gente vai dar início a mais um episódio do Bacharel Podcast em ritmo de comemoração. O podcast faz um ano já, um ano de histórias, de inspiração, de informação. E eu já estou aqui com a minha convidada de hoje. E o assunto é educação inclusiva, com Georgia Feitosa. Prazer ter você aqui, Georgia. Coisa boa, obrigada pelo convite, gratidão pela acolhida. Eu que agradeço você ter aceitado o meu convite para esse assunto de inclusão, né? Um assunto importante, educação inclusiva. Você é psicopedagoga, né? Isso. Tem uma pós-graduação, né? Isso, eu sou graduada em pedagogia, em sociologia e especialista em psicopedagogia. Também tenho mestrado em educação e andei pesquisando um pouco aí sobre desenvolvimento infantil, aprendizagens e ensinagem, que é algo que as pessoas não falam muito. E você faz esse trabalho direcionado com as crianças especiais, né? Crianças especiais todas somos, né? Isso, é. É importante a gente as trazer à luz as né? nomenclaturas, né? São crianças em condições específicas, né? E aí a condição ela precisa ser dita. Então, se a criança é cega, ela é cega, é uma criança que tem cegueira. Se a criança tem autismo, é uma criança que tem autismo. Não é uma criança autista quando você diz, ele é autista. Não, ele tem autismo. Ele tem síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21. Então, tem as especificidades aí, né? Então, são crianças com condições específicas, das quais se requer um pouco um olhar diferenciado, né? A atenção, as adaptações, as adequações e as flexibilizações, que são três coisas parecidas, mas são completamente diferentes, né? E aqui a gente vai aprender tudo com você, né? E eu quero te deixar à vontade aí, para você ir compartilhando, desenvolvendo, né? Porque você também tem um filho, né? Uma filha. Uma filha autista, né? É uma filha que tem autismo, Jasmine. E ela tem 9 anos, está no 3º ano, né? Bem desenrolada, mas teve um período aí bem desafiador que se pediu uma equipe multidisciplinar para que ela fizesse o acompanhamento. Então, quando a gente fala de crianças em condições específicas, a gente precisa falar da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança para que possa promover o desenvolvimento, né? Nós temos aí alguns campos no desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento motor, a gente tem o desenvolvimento afetivo, a gente tem o desenvolvimento comunicacional, que é a fala, a comunicação da criança. A gente tem, assim, o desenvolvimento das habilidades acadêmicas. Então, a gente tem algumas habilidades aí, um repertório de habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, muita gente, quando vem o diagnóstico, principalmente do autismo, muita gente fica, né, poxa, né, meu filho tão esperado não é aquele tão sonhado, né? Tem um texto que fala muito sobre isso, que é a viagem à Holanda. E aí, essa criança, ela vai precisar de um suporte, de uma ajuda, de um apoio, para que possa alcançar o desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento típico. O desenvolvimento típico é aquele que a criança segura a cabecinha, senta, engatinha, anda, né? Paralelo começa a falar, se apegar nas pessoas, aos brinquedos, brincar corretamente, né? Esse seria o desenvolvimento típico, de forma rápida. Mas a gente tem aquele desenvolvimento que não é típico. Ele não segue os padrões do desenvolvimento. Não segue essa linha. Então, muitas vezes a criança anda antes de engatear, a criança fala, né, ou lê antes de falar. Acontece também em algumas situações. Então, assim, ela não segue as regras do desenvolvimento típico. Então, essas etapas, elas são fundamentais. E é importante que, se a criança ela não está seguindo, nós encontremos alguma estratégia para fazer ela voltar. Então, por exemplo, se a criança não engatinhou, então vamos fazer ela engatear. Se a criança não brincou com determinado objeto, vamos fazer ela brincar. Para que ela possa ir aquisicionando as habilidades que são necessárias, para que ela possa ir alcançando as outras etapas, né? O desenvolvimento infantil nessa época ela é muito propedêutica, né? Ela vem de um para o próximo estágio e do próximo, e assim vai, né? Tipo uma escada que vai subindo e vai acumulando. Então, nessa primeira fase de desenvolvimento,
da primeira infância, né, que é de 0 a 3 anos. Ela tem o início das explosões neurais, né, um processo de desenvolvimento intenso do sistema nervoso central e periférico, né, onde ela aprende a segurar a cabeça, a olhar, direcionar, olhar, ouvir, andar, tudo aquilo que a gente já sabe. E tantas outras coisas que é o sistema atencional. A gente tem um sistema de atenção, né, que faz com que a gente se organize. A gente tem um sistema sensorial, que faz com que a gente sinta o gosto da comida, perceba. Então, é muito comum nas crianças com autismo nessa fase, elas não se alimentarem bem, terem alguns alimentos muito específicos que ficam sempre pedindo. Né? Nessa fase dos primeiros meses, você fala de vida. Até o terceiro ano, né? Então, não quer sair do gagal, não quer deixar de comer aquele mesmo alimento, às vezes é a banana, né? Ou tem dificuldades com outros alimentos. E tem um repertório de pessoas muito específicas. Então, ele ou só conhece, reconhece os pais, por exemplo, e não reconhece mais ninguém, ou ele tem um outro movimento que é pouco falado, mas que é muito importante, que ele confunde as pessoas. Então, às vezes, já aconteceu com Jasmine, a gente tá no shopping, ela vê uma pessoa que estava com a roupa parecida com a minha, ela foi e abraçou. Aí depois que ela abraçou, que ela olhou, aí olhou para a moça que tinha abraçado, a moça acolheu, abraçou ela amorosamente. Aí ela, você não é minha mãe, sabe? Aí ela não falava ainda, mas ela tipo olhou e não reconheceu. Aí desceu e veio me procurar. Então, é a organização desse sistema sensorial, né? Muita gente diz assim, o autista, ele em geral tem algum outro acometimento. E não necessariamente. Não necessariamente é sempre muito inteligente, porque é um mito. E não necessariamente tem algum acometimento, alguma doença mental, né, que era chamada anteriormente uma deficiência intelectual associada. O autismo, ele tem vários tipos? Como é? Vários tipos. Pelo CID, né, que é a Organização das Doenças, ele tem 3 níveis. O nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Nível de suporte 1 é aquela criança que precisa, em geral, de pouco suporte. Ela vai precisar de um apoio para a comunicação, um apoio para concluir as atividades, uma organização, mas nada muito específico, de modo que ela não consiga de fato fazer alguma coisa, né? Com o mínimo de suporte ela consegue fazer. Quando a gente vai para o suporte 2, em geral, a gente já tem um processo de uma criança que pode ser não oralizada, ou seja, ela não fala. Então, ela precisa de um suporte de comunicação alternativa aumentativa. Tá? Tem vários tipos hoje. A tecnologia ajuda muito, tem alguns aplicativos que já também dão suporte a isso. Fora os que já eram mais utilizados, que são o de comunicação por figuras. E tem o nível de suporte 3. No nível de suporte 3, aí a gente fala de crianças que têm comorbidades associadas, né? Comorbidades mais sérias associadas. Os outros também podem ter. Mas quando a gente fala de um suporte 3, a gente fala de crianças que podem ter tido uma paralisia cerebral em decorrência, ter autismo, ter outras situações. É o grau mais... É um grau que a gente poderia chamar de maior comprometimento. Porque aí são crianças que não fazem nada só, que não são oralizadas, que não têm o mínimo de autonomia. Né? Com o corpo, com a mente. Com as relações, com a alimentação, com a higiene. Né? Aí vai ser aquela criança que vai virar um adulto, que vai estar sempre, de repente, usando fralda. Mas aí depende do grupo multidisciplinar que esteja acompanhando. Né? Esses avanços podem ir acontecendo em outros momentos, que é um mito também, que dizia assim, só resolve enquanto é criança. Primeiro, não só resolve. Segundo, a gente tem desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos ao longo de toda a nossa existência. Então, é importante que os adolescentes procurem ajuda, os adultos procurem ajuda, né? E que insistam nisso. Porque aí a gente tem o acesso, a permanência e a manutenção. Né? Então, quando a gente fala tanto do acesso ao grupo terapêutico multidisciplinar como o acesso à escola, a gente fala dentro desses 3 campos. O acesso, a garantia da permanência e a manutenção dessa permanência para que de fato seja efetivada. Entendi. Quando você começou a sua especialização, escolheu a sua faculdade, você já tinha tido a sua filha? Então,
Eu sou professora da Rede Municipal desde 2007. Sim. E atuo desde 2002. Então, tem uma caminhadazinha aí, Tem uma boa né? caminhada. E em 2011, eu participei do projeto de implementação das salas do AE na escola onde eu trabalhava, que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado. A Sala de Recursos Multifuncionais. Então, essa sala ela é garantida por lei e, obrigatoriamente, as escolas núcleo precisam ter. E a escola que eu trabalhava foi contemplada e eu fiz a elaboração do projeto da implementação, a aquisição dos materiais, do processo, e me apaixonei. Se apaixonou por esse universo das, Por né? esse universo, foi em 2011. Em 2013, eu engravidei. Em 2012 eu engravidei. Em 2013, quando ela estava com 1 ano, eu tentei a seleção do mestrado. E aí eu disse, mesmo se eu não passar no mestrado, eu vou fazer psicopedagogia. Na época não se falava muito, não tinha saído a resolução das pessoas que eram autorizadas a trabalhar. Porque eu disse, eu vou trabalhar na sala de recursos multifuncional. Alguma sala aí eu vou trabalhar. E aí eu comecei a fazer a especialização em psicopedagogia. Você já estava com ela nos braços? Eu já estava com ela nos braços, e ela já dava sinais de um desenvolvimento não típico. Então, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque eu conhecia o autismo, conhecia algumas, mas assim, era tudo muito vago, muito solto, as pessoas não tinham informação de fato, né? Eu levei para vários profissionais e alguns diziam assim, Jorge, espera um pouquinho, porque o desenvolvimento ele é muito individual e cada criança ela vai ter um tempo diferente. Então, espera mais um pouquinho, investiga mais um pouquinho, e levei para outro, não, já não tem, ela tem isso, tem isso, tem isso. E aí, uma professora minha, com a qual eu tenho muito carinho, o pé disse assim, já tem 7 coisas, 4 ela está em alerta. Então, é bom que... E aí, eu comecei a pesquisar, eu já estava no mestrado, e aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso, né? O que de fato é ou não. Você falou 7 coisas, quais são essas 7 coisas que, né? Para as pessoas se atentarem, os pais. As coisas que chamavam a atenção nela era não apontava, ela não apontar. Ah, sim, apontar. O apontar é fundamental. De quando quer as coisas, de né? quando quer as coisas, sim. Né? A comunicação dela era indireta. Ela tinha uma hiperatividade, ela tinha alguns movimentos repetitivos, mas muito poucos. Ela não era oralizada e ela tinha alguns mantras que a gente chama, né, que é a repetição de sílabas muito específicas, como por exemplo, gli, 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 ma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 m
né? E aí é interessante que cada criança tem um Que faz parte dessa oratória do dessa autismo. desse desafio no desenvolvimento Da da oralização, sim. que pode ser por conta de uma dispraxia. Dispraxia é quando a mente pensa, mas a boca, o aparelho fonador não sai. acompanha. Vamos pensar naquelas crianças que ainda não falam R, plato, branco, né? O do cascão, sim, né? Sim, então, assim, mas o cascão já é mais... já puxa aí para uma dislalia, mas a gente tem crianças que têm essa dificuldade. Não sei se você... vai acontecer comigo daqui a pouco, porque eu começo a falar, daqui a pouco eu me enrolo, blá, 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 né? O aparelho fonador não acompanha. Talvez a rapidez do cérebro, exatamente, né? Dos pensamentos. E aí ela apresentava essas situações, né? Ela não tinha uma atenção compartilhada muito bem focada. O que é atenção compartilhada? A gente está conversando aqui e ao mesmo tempo você está ajeitando o cabelo, você está me ouvindo. Então, essa coisa de a gente fazer 2, 3 coisas. Fazer várias coisas. Exatamente, é uma atenção compartilhada. E aí, o que foi mais desafiador é que ela começava a falar e ela parava. Teve muitos desafios na alimentação, na transição inicial, né? Do peito para a mamadeira, da mamadeira para as outras comidas, né? Não saía do peito. Ela ficou no peito, aí depois eu voltei a trabalhar, e depois ela parou assim, tipo, não quero mais. Parou e pronto, nem lembrava que tinha peito. E aí, mas para pegar mamadeira, não pegava mamadeira comigo, só pegava mamadeira com outras pessoas. Então, assim, teve muitos desafios que em uma situação típica,
né? Isso não aconteceria. Né? De uma criança, Isso. uma normal. E aí, quando foi com um ano, a gente já começou a investigar, porque teve os parabéns, ela não imitou. E aí eu fui observar todos os mensagens que a gente tinha feito e ela não tinha imitado os mensagens. A gente era que pegava a mão dela e batia palma. Mas, em geral, a criança já imita e ela nem tinha imitação ou espelhamento. O espelhamento é quando a gente imita na hora. Sim. E a imitação é quando a gente guarda na memória aquilo e reproduz depois. Então, esses processos começaram a chamar muita atenção. Em 2014, eu entrei no mestrado e fui fazer a pós também, né? E aí eu aprendi muito sobre formas e possibilidades. Quando foi em 2015, fechou o diagnóstico dela de autismo, né? E ela veio a falar com quase 5 anos, mas ela já lia. Mesmo sem falar, juntava as palavras assim, botava, ela E ela já estava no colégio? E ela já estava no colégio, sim. E estava com o grupo terapêutico, acompanhando. Já O grupo terapêutico multidisciplinar tinha um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, que tem uma especialização em integração sensorial, com psicomotricista, com psicopedagogo e com psicólogo infantil. Tudo isso separado? Tudo isso organizado, mas separado daquele colégio? Separado do colégio, sim. Porque aí ela fica no contraturno, né? É a necessidade que os pais têm de ir acionando esses profissionais para a evolução. Exatamente. Lembrando que com 4 anos, uma criança ela precisa estar na escola legalmente. Caso contrário, os pais podem ser responsabilizados judicialmente. E aí é onde começam outros desafios dos pais, né? Que é acerca dessa inserção da criança na escola. Sim. Porque há todos os desafios que não é que o autismo traz, mas é que cada criança individualmente ela traz. E quando a criança ela tem uma condição específica, precisa sim repensar essa escola, precisa repensar essa sala de aula, precisa repensar essa forma de ver as crianças, porque nós temos uma herança em que todos no grupo da escola precisam ser tratados do mesmo jeito, tem que aprender as mesmas coisas, tem que dar o mesmo resultado. Tem que ir até no mesmo ritmo. A prova é igual para todo mundo, né? Então, assim, a gente ainda precisa refletir muito e caminhar muito sobre isso. Mas a criança ela precisa estar na escola, é fato. Porque a escola ela não tem hoje a função... Eu fui pensar qual era a função da escola e eu fiquei sem resposta. Mas a gente tem várias, né? E eu acho que as duas principais, a primeira é ensinar às gerações o conhecimento que foi acumulado ao longo da história da humanidade, né? Essa transmissão de conhecimento. E por outro lado, as funções socializadoras e afetivas. As crianças aprendem umas com as outras muitas vezes muito mais do que com os professores. Então, nesse movimento de troca com as crianças, entre as próprias crianças, aprende as crianças que têm um desenvolvimento típico e as crianças que não têm. Que também existe um outro termo, né? Neurodivergentes e as crianças neurodiversas. Então, assim, a gente tem essa necessidade de que, sim, a criança esteja na escola junto de outras crianças, para que elas possam aprender. Todo mundo aprende, né? Coisas diferentes, potenciais diferentes, possibilidades diferentes, mas todo mundo aprende. E deixa eu te falar, consegue detectar o autismo antes do nascimento? Não. Não. Nem a síndrome de Down? A síndrome de Down, sim. Dá para detectar? A síndrome de Down, nos 3 meses a gente faz um exame que é chamado de translucência nucal, que é justamente para ver o líquido que tem na nuca. E a quantidade desse líquido, ele já enuncia algumas situações. Sim. E aí, quando esse líquido chama a atenção, os médicos, em geral, passam outros exames, né, da recolhimento do líquido amniótico para ver o DNA, fazer uma leitura genética e assim organizar as diversas possibilidades. Porque essa translucência nucal, ela enuncia não só a trissomia do cromossomo 21, mas outras trissomias, outras diferenças genéticas. Porque no nascimento é que eles têm a síndrome de Down, eles têm aquela aparência, né? Já tem meio fenótipo, padrão. O fenótipo. Que no nascimento ali dá para perceber, né? Algumas vezes. Algumas mães que não descobriram. Já ouvi os dois lados. A grande maioria não descobre na gravidez, descobre pós.
Em geral, porque tem alguma comorbidade e aí quando a criança nasce precisa passar por alguma outra intervenção. Tem algumas comorbidades que são muito comuns na síndrome de Down. A principal é a comorbidade cardíaca. Então, quando a criança nasce, é preciso fazer algum procedimento para organizar o sistema cardiovascular. Já outras síndromes que também podem ser investigadas vão nessa pesquisa, mas eu ia falar de crianças que nasceram, os médicos suspeitaram, mas não eram. Então, tem isso também. A gente tem os dois lados, né? Porque o fenótipo, ele é claro, mas como um bebê ainda está muito no processo de eminência, né? A gente ainda vai ter mais uns 2 meses aí pela frente, que é chamado hoje de esterogestação, que é onde a criança ainda vai adquirir ainda muita coisa. Então, a gente precisa ter tranquilidade. Sobre o autismo, geneticamente, ele já foi encontrado os indícios genéticos, né? Mas ele não tem um único genes que faz isso. Descobri, da última vez que eu vi pesquisa, tinham 56 genes detectados. Mas existem casos de supressão, que é quando a cadeia genética ela é suprimida. E tem outros casos de multiplicação, não é muito a minha área. Eu, como psicopedagoga, lendo, né? E aí tem outros casos assim, mas ainda é muito desafiador ter essas questões genéticas. Também a gente não sabe se vem do pai, se vem da mãe, ou se é da própria criança, porque também tem. Tem casos de genética advindos do pai, advindos da mãe, e tem outros que o pai e a mãe não têm, mas a criança, por alguma questão ali no processo de construção genética, ele aquisicionou. E outros casos também, por exemplo, nos casos de TDAH, é genético, né? Tem do pai ou tem da mãe. Os casos de dislexia também é genético, tem do pai ou tem da mãe. Dislexia também entra na classificação de... Não entra na classificação de deficiência. Mas de autismo, sim? Não, também não. Também não. Mas acontece de muitas crianças, pessoas com autismo, terem como comorbidade associada o TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, é mais um distúrbio, né? Vamos dizer um transtorno. Um transtorno, aliás. Transtorno. Porque aí a gente tem as síndromes, que são síndromes genéticas muito específicas, e a gente tem os transtornos, né? Que são 2 condições específicas, mas em geral, a pessoa que tem pode levar uma vida com autonomia e com possibilidades aí de se gerenciar, dependendo de como é conduzido esse processo de acompanhamento. De tratamento, né? Exatamente. E quando, no seu caso, quando você foi buscar uma escola, né, para sua filha, as escolas, eu vejo assim, porque conheço pessoas, né, que têm, às vezes um filho ou uma filha com autismo ou síndrome de Down, tem escolas que falam, não, eu não posso acolher essa criança. Estadual ou particular, já vi casos assim, de pessoas que eu conheço, que não... Eles respondem isso, não tenho como acolher essa criança, seria melhor um colégio especial. Não tem colégio especial. Então, isso que eu queria que você as pessoas estão equivocadas, né? Essas pessoas, esses gestores aí, infelizmente, estão equivocados. Então, nós tivemos ao longo da história do Brasil aí esses 3 momentos, né? O primeiro, que essas crianças não iam para a escola, então ainda é muito comum a gente ver pais e mães dizerem assim, mas na minha época não tinha. Né? Não tinham porque em determinado período eles eram completamente à parte, tá? Depois eles começaram a ter direito a ir para a escola, mas eram escolas também à parte, que é o processo de segregação, né? De fazer uma separação, né? Exatamente. Tá numa escola, mas é uma escola especial, tá numa sala, mas é uma sala especial. E posteriormente a gente vem na inclusão total. Inclusão total é todo mundo junto. Por que essa inclusão total? Muita gente pergunta, né? Porque o Brasil é signatário de acordos internacionais. Então, nesses acordos internacionais, nessas conferências que pensam a educação, que a gente vê o lema Educação para Todos, né? Então, quando chegaram aqui, né, no processo da construção da Constituição de 88, se tornou parâmetro fundamental a inclusão.
Então, o primeiro documento norteador que baseia é a Constituição Federal. Posteriormente, nós vamos ter outros conjuntos legais, e aí a gente chega no processo de inclusão total, que a gente tem as regras, a gente tem as salas de recursos multifuncionais instaladas nas escolas, ou em processo e essa organização desse espaço para que sejam de aprendizados para todos, né? Então, por lei, todo colégio, seja ele estadual, né, particular, tem que acolher essa criança. Tem que receber essa criança e tem que garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem. Porque muitos fazem, não, eu matriculo, mas a criança não aprende. E aí tem várias situações desafiadoras aí, né? De deixar a criança sendo tanto de deixar a criança sendo o apoio da professora, quanto de crianças trancadas dentro do banheiro. Né? Eu conheço uma história muito próxima de uma criança que hoje é adolescente. Sério mesmo isso? E um adolescente. A escola hoje trancou ela dentro do banheiro. Também a gente vê casos de o autismo, né? Ele tem o shutdown, que ele se desorganiza. E aí, quando ele se desorganiza, em geral, ele fica agressivo, mas ele não está agressivo com você ou com o objeto. Ele está desorganizado nas sensações sensoriais dele. Ali na essência dele. Não é essência, é assim. Tipo, me diz alguma coisa que tu tem agonia. Que te dá agonia, assim. A barata. Pronto, barata. Então, imagine que você está com a barata dentro do seu corpo. Entendeu? Entendi. São muitas sensações e você se desorganiza e você não consegue se regular e dizer, não, eu sou um adulto e eu vou tirar essa barata aqui, eu vou dar destino a ela. Sabe? Assim, até mesmo ansiedade, que são, né? A Exatamente. gente lida com isso, né? Porque, assim, eu tenho um pouco de ansiedade, me sinto ansiosa para algumas coisas, então a gente, né? Isso. A gente também lida com isso, que é mais ou menos, talvez não é no mesmo grau, né? Sim. Mas só para fazer uma comparação, tem a ver, não tem? Tem muito a ver. Uns desafios que uma pessoa com autismo passa é o desafio de se mapear. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou sentada, eu me mapeei, eu estou confortável, certo? Mas aí, de repente, tem uma barata aqui e eu estou sentindo aquela cosquinha, mas eu não estou identificando onde é que vem, tá? Então, eu vou começar a ficar desconfortável. Mas aí, eu vou inicialmente parar e vou passar assim, automaticamente, né? A gente faz esse processo mental nas memórias, né? Essa sensação é de quê? Aí você vai... É a sensação de uma barata. Aí você já vai tomar as providências. Aí você tá se sentindo assim... Eita, não almocei hoje. Não sei se já aconteceu com você. Esqueci de almoçar, passei o dia todo, Sim, aí depois dá aquela agonia. A gente consegue mapear, identificar a sensação e entender o porquê da gente estar sentindo aquela sensação. Entendi. Né? Eles têm muitos desafios em torno. Criança, em geral, tem desafio em torno disso, né? É muito comum a gente dizer assim, tá chatinho por quê? Porque tá com sono. Mas não consegue dizer assim, mãe, eu estou com sono, eu quero dormir. Né? Algo que ele vai começar a aquisicionar lá para 9, 10 anos. Quando vai desenvolvendo, né? Vai ficando maiorzinho. Exatamente. Né? E aí, em geral, as pessoas que têm autismo, eles vão ter esses desafios no atraso de desenvolvimento bem mais tarde. E aí tá com sono, ele não consegue dizer que tá com sono, quer ir para casa. Então ele começa a pular, se balançar, a chorar, a gritar, se puxar, se rasgar, puxar cabelo, né, puxar o olhinho. Então a gente tem vários processos aí, várias comunicações corporais que mostram que eles estão desconfortáveis. E aí, geralmente, quando eles se regulam, eles se organizam e param com aquele comportamento, tá? Nas escolas, assim, você que está inserida aí nesse universo, quais são as maiores dificuldades para lidar ali com essa criança? A gente tem um desafio aí, que é a comunicação entre pais e escola, sabe? Porque é um casamento em todos os sentidos, né? A escola precisa saber das medicações que estão sendo dadas, das terapias que estão sendo feitas, dos processos que a criança passa, porque em muitos momentos a escola fica sem saber se é uma questão afetiva, se é uma questão
do transtorno, da síndrome. E aí, com a ajuda dos pais, é que a gente vai poder saber o que é isso, né? A gente fica num serviço de detetive. Sim, mas quando os pais vão matricular essa criança, ele já, primeira coisa, a orientação, né, correta é para se falar, não é? A gente não tem um sistema bem integrado, mas não são as questões burocráticas, que em geral isso é dito. Mas é muito mais as questões minuciosas mesmo das relações, entende? Então, é muito importante que os pais peguem os relatórios desses profissionais, levem para a escola, que os profissionais visitem a escola, né, que a escola esteja aberta para isso. Então, eu acho que esse casamento ele é fundamental. A segunda coisa que eu acho importante é a escola estar atenta ao nível de desenvolvimento da criança e das adaptações que se requer para que ele faça. Então, por exemplo, eu conheço crianças de 4 anos que já estão alfabetizadas por um processo chamado hiperlexia. E aí os pais ficam felizes da vida. Meu filho já está lendo, meu filho é muito inteligente, é gênio. Mas talvez ele esteja ali com a dupla excepcionalidade. Ele tem a hiperlexia, mas ele também tem autismo. Então, é preciso estar atento. Então, se essa criança está atenta, ou se essa criança tem altas habilidades, a escola precisa estar adequada para alavancar o desenvolvimento dessa criança. Não fazendo dele um gêniozinho em formato de criança, mas estruturando as outras habilidades que são necessárias para o desenvolvimento dele, que são as habilidades sociais, as habilidades de vida diária, as habilidades de comportamental, de organização. Então, sabem? E as adaptações. Então, por exemplo, a criança ela já é alfabetizada, então a gente não vai fazer uma tarefa preliminar para ela, uma atividade preliminar de alfabetização para ela. Ela já está alfabetizada, então a gente adianta um pouco. Então são essas adaptações, adaptações de conteúdo, de currículo, né? Currículo é todos os conteúdos que a criança precisa trabalhar. Não é nesse ponto que tem a dificuldade para inserir essa criança e essa criança acompanhar junto com os outros que não têm? Isso. Na verdade, não é desafio, porque por lei foi legislado que a criança tem 4 anos, ela fica na turma de 4 anos. Mas ela tem altas habilidades, ou ela nem fala ainda. Não interessa. Ela tem que acompanhar o grupo dela de 4 anos. Isso é uma questão legal. Não é uma questão que dá para se adaptar. E também o sistema educacional nosso é prova, passou, reprovou, não é? Mas aí a gente já mudou, né? Nós mudamos os ciclos, porque anteriormente nós éramos por série e era esse sistema. Sim. Hoje em dia nós somos ano-ciclo e em alguns desses anos não é possível reter. A gente não trabalha mais hoje com reprovação, vai trabalhar com retenção. Mas em alguns anos, em alguns processos, não é possível mais reter. E no caso das crianças que têm deficiência ou alguma condição específica, aí é que não se retém mesmo, porque ela tem um grupo social do qual ela faz parte. Sim. Então, ela vai aprender o conteúdo, sim, mas ela também tem a manutenção das suas relações afetivas com seu grupo social escolar. Então, ela segue com eles. Sim, talvez ela não absorveu tudo, mas mesmo ela assim vai seguindo com a criança mesmo que ela não tenha para um nível maior, né? Exatamente. Superior. Mesmo que ela não tenha aquisicionado os conteúdos escolares daquele movimento, mas aí ela segue com a turma e vai aprendendo outros processos. Ela não vai ficar eternamente no segundo ano. Sim, né? Mas é bom você falar isso. Não vai, ele vai crescer. Então é importante, uma das resistências que a gente tem, que é importante a gente falar, é que a criança se torna jovem e se torna adulto. Então a gente tem que estar pensando também lá na frente. Então das minhas angústias aí, quando eu não estiver mais aqui, eu acho que o aperreio de todo mundo, né? Dos pais, Dos pais, né? Sobretudo, exatamente, né? E quando eu não estiver mais aqui, então, tudo que eu pensei para ela e penso para os meus pacientes, para as crianças que eu acompanho eu preciso ensinar eles primeiro a ter autonomia. Eles precisam saber se virar só, né? Eu preciso ensinar eles a estudar antes de estudar um conteúdo. Eu preciso ensinar a eles que tudo que se começa se termina. Então, algumas questões que são das habilidades acadêmicas que precisam estar estruturadas para que a criança aprenda da melhor e mais elevada maneira. E não fique condicionado a profissional. Ele tem que estar pronto, tem que querer e gostar de aprender.
Então, essa é a minha principal função no consultório com as crianças. Você trabalha também numa escola, né? Mas atende no seu Hoje, consultório. basicamente, eu atendo no mas consultório. no consultório faz todo esse trabalho aí na Isso. orientação. Na intervenção dessas crianças. Então, crianças que não estão alfabetizadas ou crianças que estão com esse déficit, né? No caso de crianças que são hiperléxicas ou têm dupla excepcionalidade. Crianças que são disléxicas, né, que têm desafios aí na aprendizagem, e crianças com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também hoje é muito, muito comum, muito necessário a gente aprender e falar sobre, mas que a gente ainda não tem espaço para isso. Então, e você já acolhe essa criança bem a partir de que ano? Bem novinha? Desde novinha a gente começa a ensinar as habilidades acadêmicas. Quanto mais cedo, melhor. E aí, quantas vezes essa criança vai no seu consultório, vamos dizer assim? Depende da demanda. Então, crianças que têm alguma condição específica, como autismo, síndrome de Down, em geral é recomendado 2 ou 3 vezes por semana. Porque a gente tem um atendimento de 40 minutos que é estruturado voltado para o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí a gente trabalha várias habilidades, mas sobretudo as habilidades acadêmicas. Crianças que são disléxicas, que estão nesse processo de alfabetização, em geral, são 2 vezes por semana. E quando é um processo de estimulação, a criança não tem déficit, é só para estimular e regular 1 vez por semana. E aí, nesse processo de estimulação, eu recebo crianças a partir de 2 anos. Esse trabalho que você faz é paralelo ao colégio lá, né? Que a criança está inserida. Paralelo. Paralelo, A criança, é um conjunto de... Exatamente. A criança é matriculada na escola regular, frequenta a escola, faz todas as atividades. E a partir daí, no contraturno, ela vai para a terapia. E os pais, assim, é porque também é complicado assim, porque às vezes, né? Nasce uma criança com uma certa deficiência e o pai não sabe nada, né? Nem a mãe. Aí eles começam a buscar informação, né? Então não sabe de tudo, né? Então vai aos poucos, eu acredito, né? Isso, aí eu faço um trabalho também com esse pai, que é o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento individual. A gente pode pensar num plano de desenvolvimento para a criança, que é multidisciplinar. Então, a partir daí, vem outras disciplinas aí envolvidas, né? De acordo com a demanda da criança, outras terapeutas, para que somando os trabalhos, a gente possa desenvolver aquela criança. Então, é um estabelecimento de metas, e essas metas vão sendo atingidas, vão sendo negociadas, e a gente vai organizando de acordo com as demandas. Os interesses e as necessidades da família, os interesses e as necessidades da criança e da escola. Somando isso, a gente tira uma média, e aí vai em busca dessas metas. Então, o que você assim, orienta os pais inexperientes, que teve uma criança agora, que teve um filho, uma filha agora, e que tem algum tipo de deficiência? O que você orienta? Qual é o primeiro passo? Na hora que, né, ele vai crescendo, é buscar aí um atendimento como o seu? Ir para o colégio primeiro? Depende, né? Depende das demandas da criança, né? Tem crianças que, sim, eu diria que o primeiro entra em contato, né? Para a gente pensar junto em como ajudar. Primeiro vem lá o médico, já com o diagnóstico, não é isso? Não. mais ou menos. A coisa é mais complicada. Do que... Quando tem algumas questões ou alguma condição genética específica, em geral vem do médico. Uhum. Mas o médico, ele não faz a avaliação. Então, hoje a gente tem um conjunto de protocolos de avaliação de desenvolvimento humano que a gente aplica, né? O psicopedagogo é autorizado a aplicar alguns, o neuropsicólogo também. Então, a gente vai aplicando esses testes para ver a possibilidade. Então, eu costumo dizer que meu relatório é um mapa. A gente vai traçando um mapa da criança, né? Um mapeamento da criança. A criança é um território ali não investigado. Veja, você já esteve nessa posição, né? De prestando atenção na sua filha. Isso. Que você foi achando estranho alguns, né? E o que mais me incomodava era que ninguém conseguia entrar no território e ninguém conseguia mapear. Então, aí imagina,
E você já estava ali inserida com essa coisa da educação, fez a faculdade e tal. Imagine um pai e uma mãe que não é desse universo da educação. Você vê a dificuldade? Muito, né? E de ter percepções. Aí ele fica assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou com o meu filho? Por isso que eu pensei muito assim, né? A avaliação que eu faço é uma avaliação semi-estruturada. Aí eu pensei mais ou menos em como fazer. E o relatório eu faço um mapa. Eu já andei pelaquele território, vi as possibilidades, faço o mapa. E dentro do mapa eu também dou algumas orientações. E aí alguns pais que optam pós a avaliação continuar, a gente faz esse processo de estimulação e de organização para que a gente alcance as metas que o pai gostaria e a família gostaria que alcançasse. Então é importante assim, a gente pensar que tem coisas que o profissional ele vai ver melhor do que a gente. Então, até Jasmine, quando estava, eu fui para outros profissionais, né? Eu procurei outros profissionais para que pudessem me dizer, né? E graças a Deus eu encontrei Patrícia, que me ajudou e me orientou muito. Patrícia e Carol. Patrícia Piacentini e Carol Mota. Que são que fazem parte do CDI, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil que fica na Várzea. Que fica aqui em Recife, né? Para quem está no... E aí ela trabalha no Brasil todo. Né? E aí ela me orientou, me ajudou muito nesse momento inicial. E depois eu brinco que eu sou autônoma até nisso. Né? E aí eu fui estudar, fui pesquisar. A gente faz parte também de grupos de estudo para que a gente possa se atualizar dentro da literatura e devolver para esse pai, para essa mãe, o que tem de mais atualizado acerca da literatura sobre autismo, sobre TDAH, sobre as comorbidades, naquilo que é a minha seara, né? Sim. O seu atendimento, você cobra uma consulta? É assim que funciona? Isso, mas em geral a gente faz... Depois negocia? A gente faz um pacote, né? Organiza, né? Porque depende da quantidade de sessões, depende do movimento e depende das metas. Em geral são 6 meses ou 1 ano, né, de acompanhamento. Em algumas situações é acompanhamento contínuo, como por exemplo no caso de crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Se crianças com síndrome de Down, por exemplo, tem um processo de alfabetização que é bem mais lento, né? Então, bem mais lento não é a palavra, mas como o atraso de desenvolvimento dela, ele vem depois, então precisa de um acompanhamento aí, pelo menos 3 anos. Um acompanhamento mais passo a passo, né? Isso mesmo. E aí a gente faz o pacote. A avaliação em geral, elas são 10 sessões. 2 com a família, que é o inicial e o final. 7 com a criança e 1 com a escola. Na escola a gente faz a observação, vê como é que estão, né, como é que estão as relações. Principalmente no caso de crianças que têm autismo, que têm TDAH, a gente vai lá fazer alguma contagem, um gráfico, né, bem específico da movimentação, da aprendizagem, das atividades. E aí, no final desses 10, a gente emite o mapa, né, o relatório bem especificado sobre o desenvolvimento da criança. São muitas informações, né, Jorge? É um assunto, assim, bem vasto, né? Bem vasto. Se for falar tudo, fica... A gente fica aqui, ó. Mas você trouxe bastante coisa que até eu, assim, não sabia. E vai ajudar muita gente, né? Porque eu fico pensando nos pais, né? Me coloco no lugar deles, assim, né? O que fazer, né? Quando já tem o diagnóstico. O que eu acho, assim, mais importante nesse processo todo é ver a criança, como uma pessoa. Não como a síndrome, não como a condição específica, entendeu? Então, eu gosto muito dessa história. Eu estava no aniversário e aí aconteceu uma situação e os pais tiveram que sair com a criança. A criança tem um autismo, nível de suporte 2, falava, mas falava muito pouco. Aí ela se jogou no chão e começou a chorar. E as pessoas começaram a criar aquele pânico em volta, né? Como quem diz assim, infelizmente as pessoas não conseguem muitas vezes ter as atitudes mais adequadas, né? De respeito, de empatia e de compaixão. E aí tão complicado, né? Aqueles comentários, aqueles olhando as crianças aglomeradas, e eu disse... Aí eu parei assim, pensei, eu disse, poxa, uma criança saindo antes do parabéns. O que é que ela quer? A sacolinha. Aí eu disse, espera aí, vamos ali que a gente vai resolver isso agora. Eu falei pra dona Pessoa, me dá aí a sacolinha e os personalizados. Você já tá acostumada, né? E os personalizados, vamos aí. Aí ela foi, fez a... Aí eu cheguei pra ele, não falei nada com ninguém. Cheguei pra ele, se tome.
Aí ele parou na hora, aí olhou pra mim, pegou a bolsinha, sacolinha, e foi. Deu a mão e foi embora. Então, assim, a forma de comunicar, ela é diferente. Mas a gente precisa ter olhos de ver, é bíblico isso, né? Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, de ter atenção naquela situação, pra gente entender o contexto e assim a gente poder intervir assertivamente, né? Porque... Você acha que aí cabe também um tratamento, não digo um tratamento, não sei, uma orientação para os pais começarem a também saber lidar. Claro. Por isso, por uma vida toda, né? Isso. Que vai estar com essa criança, que vai crescer. Isso. Porque eu falo assim, né? A gente tem uma frase assim que é muito jargão. Diagnóstico não é sentença. Então, porque tem que ter aquela... Você tem que acreditar no seu filho. E aquele, se você não acreditar no seu filho, você vai sentimento de esperança, né? Aquele amor, você tem Isso. que ter aquela doação, né? Isso, você tem que entender que ele é uma criança, ele não é um anjo. Você não é Jesus e está carregando a cruz, seu filho não é uma cruz, sabe? Você é uma mulher, um homem, né? São um casal que precisam continuar fortes e unidos, né? Porque o casal, eu penso que ele vem em primeiro lugar, os filhos vêm aqui, né? Porque o filho é fruto do casal. É claro que a rotina vai mudar. A rotina vai mudar, mas é importante também pensar em alternativas de burlar essa rotina. Sim. Sabe? É importante pensar em alternativas de negociar essa rotina. E sim, procurar orientação. E eu estou a serviço de... você também orienta, né? Eu faço essa orientação aos pais. E também, às vezes, se os pais sentirem necessidade de buscar uma terapia também, né? É importante, é fundamental. Para eles poderem começar dali para frente, desenvolvendo um olhar, né? Mais... Isso. Primeiro aceitar, acolher. Primeiro passa, acho que é a aceitação, acho que passa né? Pela aceitação, pelo acolhimento, pelo luto também, que faz parte do processo, né? Porque a gente sonha em um determinado filho de um determinado jeito, e vem outro, e a gente ainda fica nessa dança, né, de se adequar a isso. E buscar ajuda, buscar terapia, e estar aberto para isso, né? Porque eu vejo muita gente assim e fala... mas isso, mas aquilo, mas não tem horário, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que não sei o quê. Sim, você tem suas prioridades e você precisa estar muito certo nas suas prioridades. Você só não pode estar sofrendo pelas escolhas feitas, né? E isso, para que a gente tenha essa segurança, a gente precisa de suporte, né? A gente precisa de terapia, para que a gente possa se organizar nessas demandas. Exatamente. É um desafio, né? É o que a gente está falando aqui desde o começo desse nosso bate-papo. É um desafio muito grande para poder entender tudo isso, aceitar, né? Isso, e trabalhar. Eu brinco que e dançar com isso, né? A gente vai dançando com isso, né? Porque guerrear, não sou guerreira, não tô para guerra com ninguém. Não quero guerrear com ninguém. Né? Não trabalho, eu trabalho... Então, situações a gente dança com os desafios, né? Encontra o ritmo, os passos corretos a serem dados e vai dançando com a situação de uma forma amorosa e leve. Você, como mãe, você sentiu no começo? Senti muito. Você sentiu te passou uma falta de esperança, alguma tristeza? Sim, tive ansiedade, tive depressão, tive quase síndrome do pânico. Olha! Foram momentos bem desafiadores. É bom você fazer esse desabafo aqui, né? Em determinado momento ela não dormia, então a gente ficava virando, né? Eu tive muitos problemas no relacionamento também, então... Como casal, né? Como casal, né? Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo muito junto em muito pouco tempo. Então, me separei, fiz acompanhamento, né? Fiz terapia, faço até hoje, tenho um grupo de... Eu digo que eu não tenho uma terapeuta, não, eu tenho um grupo de terapeutas que me ajudam. Me dão suporte, né? De profissionais ali, né? Capacitadas, para te ajudar. Que pensam, né? Eu estou em processo de fechar o meu diagnóstico de TDAH, que eu tenho certeza que eu tenho.
TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vou trazer para um próximo episódio. Fechou. Acho que dá um programa todo, porque isso é muito mais comum e as pessoas não se compreendem. E aí, quando eu passei a trabalhar com essa hipótese de eu ter TDAH, eu comecei a me ver de outra forma e comecei a caminhar também de outra forma. E me ajudou muito, vem me ajudando muito. Porque às vezes a gente tem, nem sabe, né? Assim, Isso. dependendo, né? É isso. Então, o autismo também é muito comum a gente ter dado diagnóstico. Eu tenho 3 pessoas autistas adultas que eu fiz o relatório também, a avaliação, o relatório, e que aí foram para o médico, foram confirmadas. Então, esse processo que é de autoconhecimento, né? De autodesenvolvimento, que é de desenvolvimento humano, né? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. A vontade de você querer ser melhor. Exatamente. E tem mais alguma coisa assim que você queira e acha importante acrescentar aqui? Eu acho que é fundamental que os pais acreditem nos seus filhos, sabe? E acreditem em si também. A gente tem um índice muito grande de suicídio entre mães e crianças. Elas matam os filhos e se matam. A gente tem um índice ainda muito alto. A gente tem um índice muito alto de mães de pessoas com deficiência, com problemas depressivos. A gente tem um índice muito alto de mães abandonadas pelos seus companheiros pós o diagnóstico. A gente ainda tem muitos desafios nesse campo aí que precisa também, penso que precisa de políticas públicas também que dê estrutura para isso, né? Em outros países isso já existe, né? Um acompanhamento multidisciplinar que a criança e a família e o Estado se põe também como rede de apoio dessa família. Muitas famílias não têm redes de apoio. Isso é muito desafiador. Muito joia, Georgia. E hoje esse assunto é muito importante. Fiquei feliz de você vir, porque é aniversário do podcast, já Fechou. tem aí 1 ano o podcast. E eu estou muito feliz porque recebi as estatísticas do Spotify, das plataformas de áudio, principalmente do Spotify. E tá com uma audiência muito grande, até muito fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Áustria, Argentina, todos esses lugares, o podcast compartilhado e acessado. E eu nem sabia, assim, né? Aí recebi essas estatísticas e falei, gente, tem até... Que coisa né? boa! Parabéns! Para você ver que as suas informações, ela vai além do Brasil, né? Coisa que boa! A internet foi, caiu ali, já vai, né, na velocidade. E eu até ganhei um bolo aqui muito bonito. Ai, deixa eu pegar aqui, que eu tô com o meu... Me ajuda aqui, ó, vem. Põe aqui pra mim. Eu ganhei um bolo, quero mandar um beijo, ó. Vou nessa câmera aqui mostrar. Nessa do meio, ó. Essa gentileza da Simone, uma amiga minha empreendedora. Aí eu vou deixar o Instagram dela, Samara Bolos _cake. Mas depois eu vou deixar aqui, o Alencar vai pôr aqui, para vocês acessarem. Simone, muito obrigada pelo presente, fiquei super feliz. E eu estou muito feliz aqui com esse assunto da educação inclusiva, muito feliz de ter você aqui, Georgia. Que coisa boa, e que bom que eu pude contribuir, estou à disposição. É um assunto assim que a gente tem que gravar outros podcasts, porque ele, né, é muita informação. A gente falou muitas coisas. A gente acho que deu um geralzão, né? Foi, deu um geralzão. Aí se for, né, entrar mais a fundo em cada, né? A gente... aí vai ter que gravar mais podcast. Mas aí eu vou organizando direitinho e você vai vir mais vezes. Combinado. Tá bom? Estamos eu amei aqui que bom. Te conhecer. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje sempre, cada vez mais. Que esse podcast é um propósito de Deus, né? As histórias, as superações, as informações como essa de hoje. Então, adiante, né? Com esse meu propósito. Quero que Deus me dê forças. Muita. Pra eu continuar. Não é fácil não, viu? Mas dá tudo certo. Não é fácil, eu me encontrei no meu propósito. Tratar as pessoas com condições específicas com leveza e amorosidade. É isso. E eu me proponho, estou um pouquinho emocionada, me proponho a trazer essas pessoas para contar as histórias, as superações, um propósito mesmo de Deus com esse podcast.
Deus nos usa todo o tempo. E eu tô Glória muito a Deus feliz, por isso. muito feliz mesmo, com as estatísticas, principalmente do Spotify, das plataformas de áudio. E aqui no YouTube, se Deus quiser, vai crescer também. Vai também. Muita luz para você. Obrigada, Jorge. E eu fico por aqui, gente, pouco emocionada. Agradecer a todos que compartilham, que acessam, que curtem. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!